Hoje o Media News recebe a professora de Geografia da UFMT, Gisele Dallanora, especialista em planejamento ambiental, biogeografia e geografia agrária. Seja bem-vinda, professora. Obrigada por aceitar participar dessa entrevista com a gente. O período de seca que começou em Mato Grosso, quais são as expectativas para a seca deste ano? Bom, nosso período de estiagem, ele promete ser bem duro novamente, justamente porque a gente está vivendo um período de mudanças climáticas e essas mudanças climáticas elas estão impactando a nossa quantidade de vapor d'água na atmosfera. Isso significa que quanto menos vapor d'água nós tivermos, menos umidade, e isso impacta toda a biodiversidade, tanto as plantas, quanto os animais, quanto os seres humanos, né? Então a gente vai ter muito problema com baixa umidade novamente. E tem mais características essa seca? Essa seca, ela tem uma característica nesse ano que ela não está sob a influência direta dos fenômenos que sempre estão, impactando o Mato Grosso especialmente, que é o fenômeno de Laninha e El Niño. Laninha é o resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico e o El Niño é o aquecimento dessas águas. Então, como o oceano ele respira, e ele influencia em toda a circulação geral da atmosfera, quando ele está mais quente, mais vapor d'água, mais água você vai ter em algumas regiões, principalmente a região sul, como já aconteceram grandes enchentes no sul do país. Claro, não é só vinculada à questão dos fenômenos climáticos, também tem uma questão de infraestrutura. Entretanto, tem aí sim algumas influências das mudanças climáticas. E essa infraestrutura, qual que é a questão? A questão de infraestrutura é o cuidado que o poder público tem que ter com relação ao acesso ao acesso à água, Ou seja, a gente tem que cuidar dos nossos recursos hídricos. Então, as áreas de nascente, elas têm que ser preservadas. E as áreas de nascente precisam do que a gente chama de as áreas de vazão. Então, se eu vou lá e tomo conta dessas áreas de vazão e eu invado as áreas de preservação permanente, o que acontece? Essa água, que quando deveria escoar, ela não vai ter esse espaço para escoar. Então, o que vai acontecer? Ela vai transbordar. Transbordar, ela vai invadir todas essas nossas áreas. Então, por exemplo, a área de preservação permanente é aquela área que tem que estar pelo menos 30 metros à margem dos rios, Rio Cochipó, Rio Cuiabá, o nosso córrego do Barbado, córrego do Moinho, deveriam ter essas áreas de vegetação, porque além de cuidar da quantidade de águas, de controle dessas águas, elas ainda iriam ajudar na sensação térmica da cidade. Mas como as áreas de preservação permanente, elas são muito ocupadas, principalmente com vias públicas, elas acabam gerando esses grandes problemas ambientais à cidade. Então, essa infraestrutura ela impacta diretamente. Então, não deveriam existir avenidas nessas áreas próximas aos rios. E ela deve durar mais ou menos quanto tempo? É mais ou menos que o ano anterior? Pelos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, provavelmente ela vai até início de novembro novamente. A gente sabe que sempre tem a expectativa da chuva do caju, da chuva da manga, que já caiu, já aconteceu a chuva do caju esse ano, que floresceu muito as nossas mangueiras e os nossos cajueiros. Entretanto, a gente sabe que não vai ter muita água, não. Então, a gente vai ter que tomar bastante cuidado com a quantidade de água que é desperdiçada. E a chuva deve vir depois do que é sempre programado para ela vir, então depois de novembro? Provavelmente. E como ela vai afetar os 3 biomas de Mato Grosso, o Cerrado, Pantanal e Amazônia? Bom, as chuvas, elas afetam os nossos biomas de maneira muito similar, Primeiro, porque a chuva, ela inunda os ambientes, então ela dá aquele fôlego para o ambiente. Então, a ausência dela reage de modos diferentes nos biomas. Então, por exemplo, na floresta amazônica, ela mesma possui a própria umidade. Então, o norte do estado, que tem o bioma amazônico, você tem regiões que têm maior quantidade de umidade e, consequentemente, você sente menos a ausência da umidade. Pode não ter a chuva concreta, mas você tem a vegetação que mantém a umidade lá. Então, a gente sente menos essa secura que a gente está acostumado.
No Cerrado e no Pantanal, a gente vai sentir muito mais isso. E essa secura, ela reflete inclusive na nossa pele. Por quê? Porque a gente vai sentir ela muito mais seca. Quando você está num lugar onde você sente bastante calor e bastante umidade, como é o caso da floresta amazônica, você transpira muito. Quando você está num ambiente que tem baixa umidade e muito calor, você resseca a pele. E aí você vai ressecar todas as nossas vias, né, respiratórias e, né, todo o nosso processo. E aí você vai ter um monte de problemas de saúde. Gripes, asmas, tosses, tudo isso vai ser relacionado. Então a gente tem uma tendência muito grande a aumentar a procura pelos centros de saúde por conta de gripes, tosses, né, nesse processo aí de saúde. Quanto ao Pantanal, ele é especialmente vulnerável nesse período e quais são os sinais mais preocupantes que podem ser observados na região durante esse período? O Pantanal ele é especialmente vulnerável, por quê? Porque o Pantanal, ao longo dos anos, ele foi perdendo a sua lâmina d'água. O que é a sua lâmina d'água? A área que alagava. Então, áreas do Pantanal que antes alagavam, não alagam mais. Então, existem comunidades, por exemplo, em Nossa Senhora do Livramento, que antes chamava do Alto Pantanal. E esse Alto Pantanal não alaga mais. Então, você chega lá, por exemplo, na comunidade do Museu da Rapadura, e eles falavam assim, não, aqui antigamente alagava, agora não alaga mais, a gente não é mais pantaneiro, porque o pantaneiro ele tá ligado a essa relação direta com a água, né? E quando não alaga mais, então ele não tem mais essa relação. E isso você já tem em algumas comunidades ali no nosso Pantanal que já estão, né, se colocando já como se não fossem pantaneiras porque não alaga mais. Então essa diminuição da lâmina d'água, ela gera um problema. Por quê? Porque o Pantanal, ele está seco. Aí ele começa a alagar e começa a brotar toda aquela biodiversidade. Por quê? Porque ela ficou ali em camadas e camadas e camadas de biodiversidade que ficaram ali naquele material orgânico. A umidade, os corichos, as lagoas, ficou ali guardadinho, ficou ali muito bem, obrigada, ficou úmido. Só que como não está mais alagando, todo esse material seca. Esse material seca é pólvora, ou seja, pega fogo rapidamente. Pode ser fogo natural, mas principalmente por causa das ações humanas, ele acaba sendo fogo provocado. E aí o que acontece com o Pantanal? Esse fogo, que ele é, na maioria das vezes para nós, ele é superficial, no Pantanal, que no Cerrado é superficial, que na Amazônia é superficial, no Cerrado ele é subterrâneo. Resultado, a gente não vê, mas ele está queimando por baixo. E quando ele está queimando por baixo, ele solta aqui, ele solta ali, e você não tem como controlar. Então esse é o problema do Pantanal. E aí, qual que é o problema que a gente tem ali? Como você não tem controle, você não tem como combatê-lo, resultado, você tem uma área de devastação muito maior. Isso no Pantanal, né? E Isso. Quais são as espécies de fauna e flora que são mais impactadas por esse período de queimada e de seca no Pantanal? Com certeza, os répteis e os mamíferos, né, por conta do deslocamento deles, né. As aves, elas até conseguem se deslocar com mais facilidade. Entretanto, os mamíferos e os répteis, eles têm mais dificuldade. E toda a biodiversidade da microbiota, né, os insetos, os micro-organismos que existem ali naquele solo, que dão vida a esse solo, né. E a crise climática, então, tem papel na seca deste ano, né? Tem. Como nos próximos anos, nós já estamos vivendo as mudanças, a crise climática, ela já existe. Nós já estamos a mais de 1 grau de aumento de temperatura global do planeta. Isso significa, né? Imagina nós que temos o nosso organismo com 36 graus e meio. Você imagina quando você tem 1 grau a mais. Imagina 1,5 grau a mais. Imagina 2 graus a mais. Se a gente já está com 39 graus, nós já estamos com febre. O planeta já está com febre. Então, nós já estamos vivendo a crise climática. E aí, várias partes do nosso corpo começam a não funcionar muito bem, da mesma forma que o planeta já não está funcionando muito bem. E isso só tende a piorar, né, com a crise. Isso só tende a piorar. Em 2020, o médico imunologista cuiabano Celso Tax Saldanha, ele é membro da Comissão de Biodiversidade, Poluição e Clima da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia.
Ele afirmou que em 20 anos Cuiabá ficaria inabitável. Você acredita que esse cenário pode de fato se concretizar? Ele já está se concretizando, principalmente quando você tem grandes incêndios florestais. Quando nós não tínhamos o manejo integrado do fogo que é feito, desenvolvido hoje dentro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, nós não conseguimos respirar em Cuiabá. Isso já aconteceu em outras cidades no mundo. Então, Cuiabá, sim, tem um cenário que não é um cenário positivo para o futuro. Então, se nós não criarmos as ilhas de frescor, se nós não rearborizarmos a cidade, nós vamos ter problema com isso. E o que significa rearborizar? Significa plantar árvores. Não existe outra forma de você conter a mudança climática a não ser plantar árvores. E não significa plantar soja, plantar milho, plantar algodão. Porque esses são sim, eles ajudam no sequestro de carbono. Isso a gente tem que deixar claro. Mas esse sequestro de carbono ele só vai acontecer por 2, 3 meses, um ano. Enquanto que uma árvore ela vai ter ali uma longevidade de 5, 6, 20, 30 anos conseguindo fazer o sequestro de carbono e contribuindo efetivamente para isso. Então esse é um dos efeitos que nós precisamos cuidar. Além, claro, de buscar todo o que a gente chama de transição energética. O que é essa transição energética? É começar a mudar os nossos hábitos de consumo. Principalmente os hábitos de consumo relacionados a desmatamento, né? Ou seja, quais são os produtos que nós consumimos que vai para esse desmatamento desenfreado que nós vivemos hoje no país e no restante do mundo, com certeza, e quais são os hábitos de consumo que nós temos cotidianamente. O carro em Cuiabá, ele é um dos maiores venenos, né, para esse aumento de temperatura exacerbado que nós temos. Se nós tivéssemos em Cuiabá ilhas de frescor, ou seja, áreas verdes mais espaçadas, você teria maior qualidade do ar. E aí, consequentemente, nós teríamos mais espaços, né? Que as pessoas teriam mais tranquilidade para poder viver na cidade. Aí você prolongaria a vida na cidade. E isso a gente precisa fazer agora, né? Então você precisa pensar hoje a cidade mudando essas áreas centrais, que estão todas elas hipermeabilizadas. Você precisa construir áreas verdes urgente. Isso não é para amanhã, depois, ano que vem, isso é para ontem, né? Tem que ser construído urgente, porque daqui a 20 anos nós não vamos ter condições de morar em Cuiabá se nós não tivermos esses espaços bem arborizados. E um espaço bem arborizado significa espaço que tenha vida. A floresta não é só árvore, eu preciso de natureza ali, eu preciso de água, eu preciso de micro-organismos, eu preciso de pequenos animais para que eles façam o ciclo daquela vegetação. Nós temos parques na cidade e alguns parques na cidade eles estão perdendo a sua qualidade de ambiental justamente porque não tem essa biodiversidade que ajuda a mantê-los. Não tem esses pequenos animais que fazem essa diferença. E você falou de sequestro de carbono. Você pode explicar o que é sequestro de carbono? Então, o maior problema que nós temos da emergência climática chama-se emissão de CO2, o gás carbônico. Nós respiramos oxigênio e devolvemos para a atmosfera o gás carbônico. Existem vários tipos de CO2, dióxido de carbono, o monóxido de carbono, existem vários tipos. E a principal responsável por tirar esse CO2 é a fotossíntese feita pelas plantas. Então, as plantas fazem o chamado sequestro de carbono. Então, elas tiram da atmosfera o carbono e armazenam nas raízes, no tronco, né? E, consequentemente, nas folhas, mas principalmente no tronco. Então, toda vez que eu tiro uma floresta, tiro uma árvore, esse tronco está devolvendo para a atmosfera o sequestro de carbono. Os anos e anos e anos de carbono que ele acumulou, ele devolve quando ele é retirado ou quando ele é queimado. E mesmo com essa arborização, se melhorar, essa arborização vai ser o suficiente para esse sequestro de carbono? Não, porque você precisa melhorar a arborização e diminuir a emissão. E qual é a emissão que nós temos de carbono? Eletricidade, carros, não somente, porque a gente fica pensando sempre no combustível. O combustível fóssil é um desse gás carbônico, né? Os combustíveis fósseis são grandes emissores, mas nós temos o gás carbônico, nós temos
o carvão mineral, nós temos uma série de minerais que nós usamos e que estamos emitindo esse CO2. A energia elétrica, a energia solar são alternativas positivas que podem beneficiar muito isso. Só que se eu usar a energia elétrica, muitas vezes a energia elétrica está impactando aonde? Lá na minha bacia hidrográfica, na área de preservação permanente, que tem um monte de floresta na sua margem. Então eu deixo um monte de floresta lá para colocar água para gerar energia. Então olha o impacto que eu tenho. Então eu preciso ter consciência disso. Então, a ação humana, ela interfere na seca, né? Diretamente com essas questões. Diretamente na seca. E a previsão de que o período seja marcado por queimadas nesse ano, né? Mas mais queimadas do que os anos anteriores? Ou tem uma previsão de estar no mesmo nível? Eu gostaria que fosse menos. Mas a previsão é que a gente tenha ainda o mesmo impacto de queimadas maiores. E o Pantanal, ele conseguiu se recuperar das últimas queimadas dos últimos anos, de alguma forma? Ele consegue recuperar aquela vegetação primária. Então, o que acontece? Queimou, toda aquela cinza permanece ali, ele consegue recuperar aquelas plantas mais primárias, que conseguem se desenvolver rapidamente. Mas as grandes árvores, as árvores que precisam de tempo para se desenvolver, elas não conseguem superar 2, 3 queimadas, então elas morrem. Então essas não conseguem se recuperar. Então você está vivendo um período em que a gente não está, né? A expressão é bem ruim, né? Tá chovendo no molhado, mas não tá chovendo no molhado, porque nem chuva tá caindo ali, né? Mas é isso que está acontecendo. Existem projetos de restauração do Pantanal, principalmente projeto de restauração no Rio Paraguai, em que se planta, faz todo o processo, né, do viveiro educador, de fazer o processo de replantio das margens do Rio Paraguai. Vem um incêndio e queima tudo. Então fica muito difícil você conseguir manter esse processo de restauração. E aí não tem como evitar? Tem como evitar. Existem várias estratégias para você evitar. A primeira delas é a educação. A primeira delas é educar. Colocar a clareza para todas as pessoas no planeta que queimar não é alternativa para nada. Então a primeira coisa é não queimar. Controlar o fogo, criar brigadas especiais, colocar à disposição toda a infraestrutura necessária, inclusive os pivôs de irrigação. Esses pivôs de irrigação que a gente vê para irrigar a soja, eles também têm que ser pivô de irrigação para irrigar as nossas restaurações. Porque se nesse período de grande impacto que nós temos, de grande seca que nós temos, nós tivéssemos esses processos de irrigação, com certeza nós não teríamos esses grandes incêndios, a gente conseguiria pelo menos ali cuidar. E existem algumas estratégias ancestrais para você cuidar dessa água e para você controlar a água e manter a água nas áreas. Uma delas é a chamada barraginha. A barraginha é uma técnica utilizada por vários assentamentos que ela ajuda a manter a água em determinadas partes da propriedade e você consegue controlar a água na propriedade. É o que a gente chama de gestão, de governança dos recursos hídricos da propriedade. Então existem vários tipos de sistema que você consegue fazer. Existe uma outra técnica ancestral indígena, infelizmente eu não lembro a referência agora para te passar, mas eles usavam os potes de argila e colocavam próximo a algumas árvores, que são as árvores que davam os alimentos para eles, enterravam no chão e essa água alimentava essa árvore durante o período de seca. E essa árvore atravessava esses grandes estresses de seca. Então são conhecimentos tradicionais que são maravilhosos e que estão à nossa disposição para a gente usar. Né? Usar nas nossas propriedades, usar nas lavouras, usar nessas áreas de restauração. E essas são as formas, então, de restaurar o Pantanal. Que podem restaurar o Pantanal. Mas são formas, por exemplo, que eu e você não conseguimos fazer, mas que algumas políticas públicas conseguiriam fazer. Então, falta essas políticas públicas para a restauração do Pantanal, né? Falta um incentivo e vontade política de fazer a contenção dos incêndios florestais do Pantanal. E falta investimento.
né? O que falta, na verdade, é parar de agir todos os anos apagando incêndio e preparar para conter o incêndio, né? O Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, desde que adotou a política de manejo integrado do fogo, controlando as áreas, fazendo a queimada prescritiva, que é aquela área que você sabe que vai ter mais risco de queimar, você queima ela antecipadamente e você consegue controlar aquela área, diminuindo o material orgânico, diminuiu muito a perda do controle desses grandes incêndios. Resultado, você consegue manter a biodiversidade com maior proporção. Isso seria uma alternativa para o Isso Pantanal? é uma das alternativas do Pantanal. Mas o Pantanal, como eu te disse, ele é diferente, não é? Não é a mesma coisa do Cerrado. Por quê? Por conta justamente dessa questão. O mais adequado para o Pantanal seriam as barraginhas. Essa seria uma forma de você manter ali mais fácil. E o mais adequado para o Pantanal, a gente não tem mais nenhuma PCH nos rios que banham o Pantanal. PCH? As pequenas centrais hidrelétricas. Porque elas seguram as nossas águas e a água que deveria chegar no Pantanal, na época que deveria alagar tudo, que se concentra, né, se guarda, né, no Planalto, se guarda querendo para proteger na época da seca, essa água deveria chegar no Pantanal e alagar tudo que tinha que alagar, para justamente evitar esse problema. E aí ela não chega. E aí ela não chega, e aí ela fica lá secando, e aí ela vai pegar fogo. E essas grandes árvores que a senhora falou que não conseguem, né, passar por 3 períodos de seca e já são queimadas, elas são essenciais para o Pantanal, né, para o bioma? São, porque a vegetação funciona da seguinte forma: Pantanal, Cerrado, Amazônia. Você tem várias fases. Você tem a vegetação primária, que ela cria as condições iniciais para o desenvolvimento das plantas, vegetação primária, secundária e terciária. Aquela que surge com pequenos organismos, aquela que surge com pouca coisa, né? Aquela famosa mamona, aquela embaúba, né? Que não precisa de muitos nutrientes no solo, então ela consegue se desenvolver. A partir dela, ela atrai pássaros, esses pássaros trazem outras sementes e vão semeando toda aquela biodiversidade ali pertinho, que já trazem outros minerais, outros organismos para ali, que vão dando outras condições para que as árvores secundárias e terciárias se desenvolvam. As árvores terciárias são as árvores de grande porte, e aí são aquelas maravilhosas que precisam de tempo para se desenvolver. Uma árvore de 70, 80 anos, né? São aquelas árvores enormes que a gente conhece do Cerrado. Quando você olha para cima assim, vê um cumbaru, quando você vê um cedro, quando você vê um ipê, aí ele precisa de tempo. E aí é muito interessante porque existe uma técnica chamada muvuca. É uma técnica dos movimentos sociais, eu aprendi isso no assentamento Egídio Bruneto, em que eles fazem a muvuca. O que é a muvuca? A muvuca é um monte de sementes de diversas formas, sejam as sementes primárias, secundárias, terciárias, que elas são semeadas juntos e elas vão se desenvolvendo juntos. Então, uma vai dando condições para que a outra se desenvolva. Então, esse sistema de muvuca, que começa nos movimentos sociais de recuperação de áreas degradadas, ele é muito utilizado, sabe por quem hoje? Pelo grupo Rede Sementes do Xingu. Sementes do Xingu e Sementes Portal da Amazônia. São duas formas que estão sendo utilizadas para a recuperação dessas áreas, que agora é uma preocupação que a gente tem visto, né, todo mundo pensar. Ainda bem. Tem mais alguma coisa sobre a temática que a senhora acha importante dizer? Tem. Todos nós achamos que só queimar um pouquinho não faz diferença. Faz. Mas a gente queimar um pouquinho faz muita diferença. Mas a principal característica que a gente tem que pensar é: quem são os políticos que nós estamos elegendo? Eles têm a pauta ambiental? Eles estão olhando para esse lado? Por quê? Porque a economia e o ambiente, eles andam junto. Se eu não tiver um ambiente equilibrado, eu não vou ter uma economia equilibrada. Então não adianta nada eu defender algumas pautas econômicas, né, de manter determinados tipos econômicos, se eu não preservar o ambiente. Por quê? Porque toda a nossa economia vem da natureza. Então eu preciso preservar essa natureza para continuar tendo uma economia. Senão daqui a pouco, nada dessa economia vai continuar. E eu não como economia,
Eu não como petróleo, né? Então é isso que a gente tem que se preocupar. O que a gente consome, né? Quais são os gargalos que a gente tem? Então é bom a gente pensar nos nossos políticos, quem a gente está apoiando para serem os nossos vereadores, nossos prefeitos, nossos deputados, nossos senadores, nossos governantes, que estão aí de olho nessa natureza que é do Brasil, que é essa biodiversidade maravilhosa. Muito obrigada, Gisele, por aceitar participar. Se você tem mais alguma coisa para falar, pode falar. Quero agradecer a oportunidade. A gente nem sempre tem a oportunidade de falar sobre essas coisas que são caras, né? Que precisam ser explicadas para as pessoas. Eu espero não ter falado demais.